Olá, crianças! A Prof. Rosângela aqui de novo. Hoje a gente vai ver aula de ciências, tá bem? Lembrando que lá no portal AVA ainda é a data do dia 4, tá bom? 4/5. Então, a gente vai ver hoje a partir da 44. Lembra que a gente tinha que fechar a unidade 2? Então, vamos lá. O que eu vou ver aqui com vocês, ó? As estações do ano, tá? Deixa eu virar aqui a página. Lá na 44. O meu tá invertido aqui. Mas depois acerta tudo, tá? 44, olha lá. 44. As estações do ano, certo? Vou fazer a leitura e explicar em seguida, tá bem? Em função do movimento de translação da Terra e da inclinação do eixo terrestre, a luz solar chega até nosso planeta com diferentes intensidades durante o ano. Isso resulta na existência de 4 períodos com características distintas, diferentes, tá? Esses períodos são conhecidos como as 4 estações do ano, ou seja, outono, inverno, primavera e verão. O outono apresenta dias mais curtos e frescos. Em geral, vários frutos ficam maduros nessa época, que também pode ser caracterizada pela queda das folhas das árvores. O inverno é a estação mais fria do ano e possui noites mais longas que os dias. Em algumas regiões da Terra, pode nevar nessa época. A primavera costuma ser uma estação de temperatura agradável. Durante esse período, pode ocorrer o florescimento de alguns tipos de plantas. O verão é um período de temperaturas mais elevadas e possui os dias mais longos que as noites. Em algumas regiões da Terra, pode ser época de muitas chuvas. Olhem a figurinha aí, ó. Olha a legenda lá embaixo, ó. Deixa para eu ler. No outono, as folhas podem mudar de cor e cair das árvores. Então, essa imagem de Campos do Jordão, em São Paulo. Olha lá, folhas caídas. Observa bem a imagem, as características do outono, certo? Virem, página 44 para 45. Na verdade, é 45, tá bem? Então, olha lá a continuação. Olha a imagem, vou ler. Em alguns invernos, nevou no sul do nosso país. Então, a imagem de São Joaquim, que fica em Santa Catarina. Embaixo, ó, a primavera costuma ser marcada por belas paisagens floridas. Essa imagem é de Olambra, em São Paulo. No verão, as pessoas costumam viajar para o litoral, Salvador, Bahia. É de Salvador, que fica em Bahia. Então, volta lá em cima, ó. Primeira imagem, inverno, ó. Nevou no sul do nosso país. Somente no sul que neva, aqui no Brasil, tá bom? Em outros países, no inverno neva bastante, aqui não. Mas quais características? Frio, vento, às vezes chove um pouquinho, então inverno é assim. A de baixo, primavera. Costuma ser marcada por belas paisagens floridas. Então, as folhas ficam bonitas, as árvores dão flores, as flores desabrocham, fica tudo muito colorido e bonito, né? Na primavera. E a temperatura também é tranquila, é gostosa, né? Não é tão quente nem tão frio. Lá embaixo, verão. No verão, as pessoas costumam viajar para o litoral praia, né? Por quê? Porque tem bastante sol, não chove muito, apesar que ultimamente o clima aqui tá meio complicado. O sol brilha mais, é sempre bem quente, é férias, né, também. Então, vamos agora para 46. 46. 46. Você sabia, olha lá, as estações do ano interferem diretamente na vida das plantas. Algumas árvores, por exemplo, florescem na primavera, enquanto suas folhas secam e caem no outono, né? Então, olha, interfere, né? Que interessante. Ela gosta bastante da primavera, o clima é melhor para algumas plantas. E, em compensação, em outras, a folha cai.
Então, interfere. As estações do ano também influenciam o comportamento dos animais. Os ursos marrons, por exemplo, que não tem no Brasil, né? Comem muito durante o outono para armazenar gordura e dormem durante quase todo o inverno em razão das baixas temperaturas. Eles hibernam, eles dormem, né? Que interessante isso. Agora tem aqui um quadrinho, Família e Escola, que vocês já conhecem bem, né? Ó, Família e Escola. As estações do ano influenciam as roupas que você usa e os alimentos que consome. Converse com a sua família sobre como as estações interferem no seu dia a dia. Investigue as características de cada estação na região em que você mora. Anote os comentários feitos pelos familiares e compare as informações de cada estação. Seus hábitos são alterados à medida que as estações mudam? Justifique. Então, aqui vocês vão conversar com a família e colocar aqui, tá? Pode ver que, como tem pouquíssimas linhas, ó, tem 3, 4, 5, 6, 7, tem 8, então não é para se estender muito. Quem preferir pode fazer um rascunho e depois transfere para cá, tá? Pode fazer isso por último também, a 46 por último. Virem na 47. 47. Matéria nova. Vamos lá, então. As fases da Lua. Pessoal, deixa eu lembrar vocês que o trabalho é isso aqui. Vocês lembram de ciências? O trabalhinho que vocês vão ter que levar na escola? Então, o que eu tinha explicado, é bom até que os pais ouvem também, né? Para a gente economizar, as bolinhas, compra, não precisa ser uma grandona não, tá? Compra uma média, aquela que é separada, que vem metade e metade. Ou se não, pode cortar no meio e colar onde quer que vocês façam, né? Ou numa cartolina. Na verdade, vocês vão fazer numa placa de isopor, metade, lembra? Agora, o que vocês podem fazer nessa meia placa de isopor? Pode colar uma cartolina nela, escura, para ficar bonitinho. Tipo céu à noite, certo? E depois cola as bolinhas e escreve embaixo o nome, né? Das fases da Lua. Não esquece que tem que ter uma etiquetinha no cantinho, pode colocar embaixo no cantinho inferior do lado direito. O que vai ter? Nome do aluno, nome da pro e matéria, para eu saber de quem é, tá? Senão o pro não vai saber para dar nota, tá? É metade do isopor, tá? Pode ser pequenininho. Então, as bolinhas, quando vocês forem comprar, vai depender também do tamanho que vocês vão usar. Por isso que não pode ser muito grande. Não precisa colocar uma bola inteira, não. É metadinha dela, tá bom? Que mais aqui que eu posso falar? Acho que é isso. Do trabalho é isso. Então, vamos aprender um pouquinho das fases da Lua. As fases da Lua. A Lua é o satélite natural da Terra. Ela não apresenta luz própria e é vista no céu em consequência do reflexo da luz solar que incide nela. Então, quer dizer, a Lua ela não tem luz própria. Ela só é iluminada porque ela reflete a luz do Sol. O Sol que ilumina a Lua, certo? Que mais? A Lua gira em volta da Terra e ao redor de si mesma. Então, ela faz aqueles dois movimentos, rotação e translação. Olha aqui o que está escrito, eu vou ler de novo. Ela gira em volta da Terra, então ela gira em volta do planeta Terra, ó, planeta Terra, certo? E também ao redor de si mesma, ela gira em torno dela mesma, ó. Lembra a rotação? Ela faz isso também, igual a Terra, né? O nosso planeta. Ela demora cerca de 27 dias para dar uma volta completa em torno do nosso planeta. Olha que interessante, é bom grifar isso aí, ou com aquela caneta amarelinha, né, o pincelzinho que vocês têm, ou riscar embaixo. A Lua gira, vocês riscam, em volta da Terra, e depois lá embaixo, cerca de 27 dias para dar uma volta completa. Pode riscar até tudo se quiser, mas se quiser só resumir aí, pode, tá? Até o finalzinho da frase. Ao realizar sua órbita ao redor da Terra, a Lua é vista por nós sob diferentes aspectos. Na realidade, o que vemos daqui é a região iluminada da Terra, cujos aspectos chamamos de fases da Lua. Então, a gente vê da Terra onde o Sol está iluminando. Aí, cada parte que a gente vê tem um nome, que são as fases da Lua. A Lua muda o seu aspecto a cada instante e gradativamente.
altera e gradativamente altera suas fases. As principais fases desse satélite são a lua cheia, a lua quarto minguante, a lua nova e a lua quarto crescente. O período de tempo entre duas fases iguais é próximo de 29,5 dias, mais ou menos um mês. Pode riscar isso aí também, pode escrever embaixo, um mês, certo? E foi utilizado para determinar a duração de um mês. Ai, tá escrito aqui, vocês viram, né? Já tá escrito, então não precisa pôr. Ao observar a lua do hemisfério sul do planeta, a fase lua cheia, que é a primeira lá do quadrinho embaixo, ó. Então, a fase lua cheia apresenta toda a sua face iluminada pela luz solar. Olha lá embaixo, no quadrinho. Primeira lua cheia, ela fica totalmente iluminada. A fase lua quarto minguante, ó, a segunda, tem metade da sua face iluminada. Olha lá, no desenho. Já a fase lua nova não é iluminada pela luz, ela fica escura, a gente não vê ela, fica preta, você viu? Vocês viram? Olha lá, tudo escuro. Não tem metade de sua face iluminada. Já a fase lua nova não é iluminada pela luz. Me perdi aqui. Por isso, não vemos o satélite no céu. Porque ela não é iluminada, então a gente não vê. Finalzinho lá, ó. Por fim, a fase lua quarto crescente apresenta outra metade iluminada, ó. Inverte, né? Porque como ela faz aquele movimento girando, a luz vai bater de outra forma, de outro lado, certo? As principais fases da lua, a gente já explicou, já viu. Quer saber mais? Tem um vídeo aqui, ó. Fases da lua 2018, hemisfério norte. O vídeo apresenta diferentes aspectos da lua ao longo do seu ciclo. Para visualizá-lo, acesse o link disponível no portal Edros. Eu não sei se vocês têm acesso a isso, mas se quiser pode olhar lá. É bem interessante para aprendizado, viu? Virem a página... Olha lá, página 48. A Lua apresenta mais de 4 aspectos durante seu ciclo. Então, quer dizer, a gente conhece as 4 fases, mas tem o aspecto variado, tem bastante, tá? A forma que a gente vê. Então, olha lá. Mas as 4 fases mencionadas são as mais distintas, são as que mais se destacam ali, né? São diferentes, tá? A seguir, veja as imagens de como a lua é vista ao longo do mês. Então, olha a imagem, ela começa só um risquinho, né? E vai aumentando, porque ela vai dando a volta, né? E vai pegando iluminação até chegar a iluminar inteira. Depois vai sumindo, até quase não ver, né? Então, são essas aqui. Mas já pensou se a gente fosse nominar cada um desses? Ia dar maior trabalho, né? Então, 4 tá bom, né? Ah, outra coisinha. Quando for fazer o trabalho, pode fazer conforme tá aqui, ó, na página 47, só que coloquem 2 em cima e 2 embaixo, senão não vai caber numa metade do isopor, tá? Voltando lá na 48. Lá na legenda, a lua vista em diferentes momentos ao longo de um mês por meio de um telescópio astronômico. Essa imagem é real, foi vista por meio de um telescópio astronômico, certo? Lá embaixo, ó, os calendários. Como vimos, os calendários são usados para nos ajudar a contar a passagem dos dias, semanas, meses e anos. Então, para isso que servem os calendários, né? Além disso, eles nos auxiliam a organizar nossas tarefas. Registros mostram que o primeiro calendário surgiu cerca de 4.700 anos atrás na Mesopotâmia. Ele marcava o tempo em função do movimento da Lua ao redor da Terra. O principal objetivo desse calendário era obter informações para o melhor desenvolvimento da agricultura. Atualmente no Brasil, podem virar a página 49 agora, tá? Atualmente no Brasil e na maioria dos países do mundo, o calendário utilizado é o gregoriano. Esse calendário apresenta por convenção 365 dias em um ano e possui um ano bissexto a cada 4 anos.
Olha aqui o calendário. Primeiro vamos observar o calendário. Esse é o calendário gregoriano, que é usado no Brasil e na maioria dos países, tá? Tem alguns que não utilizam ele, mas a maioria sim. Então, olha lá, observem. Certo? Então, tem 12 meses, certo? Vamos lá para baixo, ler a legenda e eu explico mais, ó. O ano de 2020 é bissexto. Nosso ano é bissexto. O que é ano bissexto, ó? Dessa forma, o mês de fevereiro apresenta 29 dias. Olha lá o mês de fevereiro no calendário, tá rosinho, ó. Olha quantos dias tem. 29. O próximo ano bissexto será em 2024. Então, ano bissexto, todo ano bissexto muda, não é mais 365 dias, certo? Serão 366 dias, por isso que acrescenta um aqui em fevereiro, certo? Como que a gente conta cada ano bissexto? A cada 4 anos o ano é bissexto. Então, olha aqui, ó, esse ano de 2020 ele é bissexto. Então, o próximo, ó, 21, 22, 23, 24. Então, o ano de 2024 é bissexto também. Qual que é o próximo depois? 2024, né? Então, 2025, 26, 27 e 28. Então, o outro vai ser em 2028, tá? Vamos virar a página 50. Aqui é curiosidade, tá, gente? Alguns povos indígenas utilizam diferentes tipos de calendários, pois marcam o tempo por meio da observação dos astros, eles olham para o céu, né? E de elementos da natureza, e olham também o que acontece na natureza. Os indígenas brasileiros que vivem no Parque Indígena do Xingu baseiam seu calendário em fatores como o clima e as estações do ano. Veja o calendário usado por eles. Olha que bonitinho o calendário deles aqui, ó. Tem figurinhas, ó. Olha os meses em volta. Como que é? Calendário usado por povos do Parque Indígena do Xingu, Brasil. Interessante, né? Lá embaixo agora. O calendário chinês é o mais antigo dos calendários ainda em uso e é baseado nos ciclos do Sol e da Lua. Cada ciclo dura 12 anos e cada ano é representado por um animal. Olha que interessante. Então, esse é o calendário chinês, ele é anual, certo? Então, cada ano é um bichinho. Então, vou ler aqui, ó, representação do calendário chinês. Interessante, só para vocês saberem, né? Uma curiosidade sobre calendários. Página 51. Opa! 51. Aplicando a ciência. Isso aqui não vai dar pra gente fazer, né? Vamos lá, deixa eu ler. A agricultura é uma atividade que depende das condições do ambiente, pois elas influenciam o crescimento e o desenvolvimento das plantas. Apesar de não ser possível controlar todas as condições ambientais durante o cultivo, a escolha da época mais apropriada para o plantio reduz as chances de perdas da plantação. Essa escolha pode ser feita com base no calendário agrícola, que fornece informações sobre quais os meses mais adequados para a semeadura e para a colheita de diversas culturas agrícolas ao longo do ano, de acordo com a região do país. O calendário agrícola brasileiro é o mais dinâmico do mundo, é o que mais se diferencia, né? Como a dimensão territorial do Brasil é muito grande, torna-se possível o cultivo de mais de uma safra ao longo do ano. Então, quer dizer, eles cultivam várias safras, né? Não uma só, durante o ano. Isso possibilita que mais colheitas sejam realizadas, aumentando a produtividade. Veja o calendário agrícola do girassol para o estado de Minas Gerais. Olha aí um modelinho. Aplicando a ciência. Eu estava achando que era uma experiência, mas não é não. Virem a página. A 51 é mais curiosidade também, tá, gente? Que nós vimos agora. Mãos à obra. Página 52. Leia a tirinha e responda as perguntas a seguir. Hoje é o dia da astronomia e eu preparei várias atividades para você à noite. A menininha falando aqui. Mas está nublado. Ela foi interrompida? Não diga nada.
Vamos lá para baixo para entender. O que é astronomia? Lá no comecinho tem o que é astronomia. Então, vocês vão ter que procurar lá atrás, no livro, o que é astronomia. Vamos lá. Vocês têm que voltar lá no comecinho do capítulo para procurar, viu? Então, tem sim, tem o que é astronomia, ó, começa lá na 37, vocês têm que ficar lendo a partir da 37 para achar o que é astronomia. Aí vocês vão colocar aqui, astronomia é a ciência, tananã, tananã, tananã. A B, qual é o instrumento que o personagem utiliza para observar o céu? Olha lá o instrumento, a gente acabou de ver a citação dele aqui, ó, na página 48, que tem todas as fases da lua lá, como ela é vista. Não é das 4, é outra, a página 48. Então, vocês vão verificar lá qual é o instrumento, tá? Qual é o instrumento que o personagem utiliza. Fazer um X aqui embaixo. C. O personagem conseguirá realizar seu objetivo mesmo com o céu nublado? Justifique sua resposta. Então, a resposta aqui, ó, vocês vão responder ela praticamente duas perguntas para duas respostas. Então, o personagem conseguirá, sim ou não? Só que tem que explicar o porquê, por isso tem que justificar. Justifique. Então, sim, porque não, porque explica, justifica. Página 52. 53, na verdade. 52 já foi, 53. Vocês vão dando pausa conforme a Pro explica uma página, tenta fazer. Se não conseguir, pula e depois no final volta. Se mesmo assim não conseguir, lembra que a gente vai fazer a aulinha explicativa. Vocês vão colocar a dúvida, coloca lá que eu respondo na sexta, no outro vídeo. 2, a página 53. O pai de Ana viajou para Sydney, na Austrália. Quando Ana telefonou para ele pela primeira vez, ficou surpresa com a diferença de horário, pois a ligação foi feita de São Paulo às 10 horas e 24 minutos e em Sydney o relógio marcava 23 horas e 24 minutos. Explique por que era dia no Brasil e noite na Austrália durante a ligação. Lembrando que a Austrália fica próximo lá do Japão, é do outro lado. Vocês vão explicar aqui por quê. Em razão de um ser, né? A gente já viu isso lá no comecinho. Lembra da dinâmica de sala de aula que eu levei o globo e levei um refletor de luz, uma luzinha, e eu expliquei os movimentos? É por aí a resposta, tá bom? A 3. Durante a aula de ciências, João fez o desenho a seguir para representar um dos movimentos da Terra. Olha o desenho aqui do João. Olha lá, o Sol, a Terra, tem uns risquinhos em volta. Lá embaixo agora, qual movimento João quis representar e o que significa a linha tracejada no desenho? Facinho, vocês já fizeram até no caderno, a mesma coisa. Qual que é o movimento? Escreve lá na 53, tá bem? Agora vamos para a 54. O exercício 4. Destaque do material complementar as peças do quebra-cabeça e monte-o no espaço abaixo. Então, tem a ver com o sistema solar. Vocês vão lá no material complementar, destaque e monta aqui, tá bom? O 5. Ao observar um relógio de sol na praça próxima à sua casa, Maria percebeu que a sombra da haste do relógio muda de posição ao longo do dia. Por que isso acontece? Lembra quando a gente viu o Gnomon, relógio do sol? Lá explica assim, como que é isso aqui. Tem a ver com a sombra, né? Vocês podem começar assim, ó, escrever, ó. A sombra muda de posição devido ao, tá? A dica. Então, das 54, vamos para a 55. Virei aqui, virei lá. Página 55, exercício 6. Veja na tabela a seguir a data e hora do início das estações do ano no Brasil, em 2019. Então, temos lá estação, data e hora do início. Então, o outono começa em 20 de março, às 18 horas e 58 minutos. O inverno começa em 21 de junho, às 12 e 54. A primavera, 23 de setembro, às 4 e 50. E verão,
22 de dezembro, a 1h19. Olha, tem uma fonte aqui, vocês viram? Igual vocês aprenderam lá nos mapas, né? Com base na tabela, responda. Vocês vão olhar a tabelinha e responder as de baixo. No Brasil, o ano inicia e termina em qual estação do ano? Vocês vão verificar. Quando que inicia? Em qual estação? Estação quente? Faz um X aqui, tá? A B. Qual é o tempo de duração aproximado de cada estação do ano? Vocês têm que ver lá na tabelinha, ó, por exemplo, de outono até inverno, quanto tempo dá? 1 mês, 3 dias? É só contar, ó, vai do dia 20 de março até 21 de junho. Vê quanto tempo dá e coloca aqui, tá bom? Pode pôr em meses. A 7. Associe cada movimento cíclico a seguir ao seu período de tempo regular correspondente. Então, nós temos aqui 1, 2 e 3, ó. O primeiro, movimento de translação da Terra. O que é esse movimento de translação? Qual o período de tempo que tem a ver? É dia? É mês ou é ano? Vocês já aprenderam isso, né? Qualquer dúvida é só voltar, né? Fica fácil. Ou volta o livro aqui e olha lá, confirma. Movimento de rotação da Terra. É dia, mês ou ano? Movimento da Lua ao redor do Sol. Significa o quê? Então, tem um que tem a ver com os 365 dias, tem um que tem a ver com os 27, alguma coisa, e por aí vai. Então, da 55, nós vamos para a 56. 8. Observe as fotografias a seguir. Elas foram tiradas de um mesmo parque em épocas diferentes. Indique a estação do ano registrada em cada uma delas. Lembra que a gente viu cada imagem e observamos as características de cada estação pelas imagens? Então, olha lá. A primeira imagem. Que estação será? Escreve aqui embaixo. Olha as características. Tem folha no chão, as folhas mudam de cor, certo? Vai lá onde tá aquelas imagens que a gente viu, se tiver dúvida. A segunda tá fácil, ó. O que é isso? Neve? Qual é a estação? A terceira tá toda rosinha, olha quanta flor, gente, que linda. E a última? Tem um sol aí bonito, né? A dica, põe lá embaixo. Observe o calendário de outubro de 2020. Outubro, olha lá. O que os desenhos presentes no calendário indicam? Observe os desenhos. Tem uma bolinha, outra metade de uma bolinha. O que isso significa? Então, vocês vão colocar lá embaixo. Os desenhos representam as... Facinho, né? 57 agora. 57. Acertei dessa vez. 10. Leia o texto a seguir. A Etiópia é um país no extremo leste africano, localizado na região conhecida como Chifre Africano. A nação também tem um calendário próprio, que começa no dia 11 de setembro do calendário gregoriano. O calendário etíope tem 12 meses de 30 dias e um mês com apenas 6 dias. Outra curiosidade é que a primeira hora do dia, de acordo com o horário etíope, é o nascer do sol. Olha, é um pouquinho diferente do nosso, tem um mês com 6 dias. Olha que interessante. Aí tem a fonte, né, de onde eles tiraram essa informação. Agora lá embaixo, ó, o calendário etíope é baseado no tempo de translação da Terra ao redor do Sol, certo? Justifique. É uma pergunta, né? Justifique. Ele é baseado? Então, vocês vão colocar sim ou não. Vírgula. Justifique. Por que vocês acham? Por causa do movimento, né? Então, vocês já sabem. Ó, vou começar aqui. Vocês vão colocar o porquê, vírgula, e vão colocar, pois ele apresenta um total, tá bom? E vão continuar. Um total de quê? De mês, de ano, de dias? Por aí vai. 11. Leia as legendas a seguir
destaque as fotografias do material complementar e colhe-as adequadamente, fazendo a correspondência entre texto e imagem. Então, vocês vão lá no material complementar pegar os desenhos das luas, né, os destaques de lua e colar aqui. Qual que é? Ó, lua nova, cola aqui. Pode se basear, volta lá na página, que a gente viu as fases, e cola aqui conforme o desenho lá. Então, estamos na 57, a última, né, que eu coloquei lá no comecinho, mas, além da 57, tem a 58 e a 59 que eu não coloquei lá na capinha do vídeo, mas vou explicar aqui, porque é o resumão, aquele que é bom para estudar, lembra? Vamos lá. Aqui não vai ter. Ah, vai ter sim, eu coloquei. Então, vamos lá. O que eu aprendi? Preencha o infográfico a seguir com as palavras que completam corretamente cada uma das frases. Esse resumão já é uma forminha de estudar, porque vocês vão preencher. Vocês viram que legal, ó? A Terra gira ao redor do próprio eixo, completando uma a cada 24 horas. Esse movimento é responsável pela existência dos dias e das noites. Olha lá, que facinho, hein? A Lua faz, e a Terra também. Foi a primeira que a gente viu da matéria de movimentos da Terra. Lá embaixo, ó. Ao realizar sua órbita ao redor da Terra, a Lua recebe a luz do Sol de diferentes maneiras. E isso faz com que a Lua apresente distintas. O que ela apresenta? Aquelas 4 lá. Sendo as principais, a cheia, quarto minguante, 9 e quarto crescente, certo? Vamos para 59, a última página da unidade 2, hein? A Terra realiza o movimento de ao redor do Sol. Ih, facinho, hein? Qual que é esse movimento? Por ser inclinada, ela recebe os raios solares em diferentes intensidades durante o ano, resultando na existência das estações do ano. Os movimentos cíclicos da Terra e da Lua estão relacionados a períodos de tempo regulares. Então, vamos ler lá. O tempo que a Terra leva para efetuar uma rotação completa ao redor do próprio eixo foi adotada como período de o quê? Tá tudo lá no texto, né? O tempo que nosso planeta demora para realizar uma translação completa ao redor do Sol foi usado para definir o período de ao redor do Sol, hein? De o quê? O ciclo completo da Lua inspirou o tempo de duração de o quê? Certo? Pessoal, é isso então, né? Já vimos português e ciências. Beijo para vocês e até a próxima aula. Eu amo vocês e tô morrendo de saudades. Beijo!